E aí, Zé, tudo bom? No episódio anterior, a waifu que caiu do céu agora está morando na casa do protagonista. E ele está procurando uma forma de se livrar da sua maldição, quando Deus liga para ele e diz que para ele se livrar da maldição, ele vai precisar completar algumas missões. Mas se ele falhar, ele vai ter que conviver com a maldição pro resto da vida. A primeira missão era fazer a Yukihira sorrir, e ele conseguiu completar. E agora a nova missão é ver a calcinha de uma garota. E se ele não ver a calcinha dela até sábado, ele vai ser amaldiçoado para sempre. E se você não quiser ser amaldiçoado também, já deixa o like aí e se inscreve no canal para receber mais resumo dos animes. E comenta se você quer mais episódios desse anime. Agora, sem mais enrolação, bora pra análise. O protagonista se aproxima e vê a Yukihira chorando e se lamentando de por que ela sempre acaba assim. Ela acha que o protagonista não gosta dela, mas ela diz que a culpa também é dele, porque ele pediu para apertar os peitos dela e tirou a roupa no meio da sala e ficou gritando igual um porco. E que hoje ele não parava de contar aquelas piadas idiotas e sem graça. E ela se lamenta e se pergunta por que as coisas não podem ser mais normais. E o protagonista chama ela e ela acha que está ficando louca, porque agora ela está até ouvindo a voz dele. O prota diz que ele estava do lado dela de verdade, mas ela continua achando que está alucinando, quando ela vira e começa a ficar toda vermelha de vergonha. Ela dá um grito e ataca o protagonista com um soco na cara. O protagonista cai e aí toca a abertura do anime. Aí a cena corta pro protagonista gemendo de prazer e pedindo para um cara parar, mas o cara quer ver até onde o protagonista aguenta e diz que se ele continuar gemendo assim, ele não vai mais conseguir se segurar e pede pro prota engolir a banana dele. E ele vai passando uma banana pela barriga dele e o prota dá um gemido. Aí o protagonista acorda gritando pedindo pro cara parar, ele estava tendo um sonho erótico. E aí o Yukihira tá lá em pé, esperando ele acordar. Ele diz que a cabeça dele está doendo. Ela explica que está doendo porque ele bateu a cabeça dele no concreto com toda a força dela. Ele pergunta por que ela fez isso. Ela diz que foi porque ela aprendeu uma técnica que faz a pessoa esquecer os últimos 5 minutos. Se bater a cabeça dela com força no chão. E o protagonista diz que sente como se ele tivesse visto algo muito importante, mas ele não consegue se lembrar do que. Aí a Yukihira pergunta pro protagonista o que ele estava fazendo lá em cima, e pergunta se ele não estava pensando em continuar fazendo aquelas piadas idiotas pra ela. O protagonista diz que ele queria conseguir fazer alguém rir, como ela faz as pessoas rirem com as piadas dela, mas ela diz que só ele já enche o mundo demais com risadas. Ele perguntou se ela está falando sério, se ele realmente tem esse poder cômico que faz as pessoas rirem. E ela diz que sim, ele faz as pessoas rirem, porque as pessoas estão ridicularizando ele. Mas ele diz que não é esse tipo de risada que ele quer. Daí ele abre a mochila e pega uma banana e diz que vai usar as 40 técnicas secretas de cócegas e fazer a Yukihira rir. Aí a banana amolece na mão dele e ele pergunta o que essa banana tá fazendo na mão dele. Aí ele lembra que aquela Loli tirou a banana dos melão dela e entregou pra ele. Ele acabou pegando a banana no lugar do livro. Aí ele joga a banana no chão e começa a procurar pelo livro na mochila dele. Aí a Yukihira diz que tem aula, então ela vai ter que ir embora. E o protagonista pede pra ela esperar. Aí aquela voz misteriosa volta e manda ele escolher entre ele fazer um clichê ou se ele prefere que alguma coisa engraçada aconteça. Ele escolhe a segunda opção e ele levanta e corre atrás da Yukihira, mas ele escorrega naquela banana que ele tinha jogado mais cedo e dá vários giros no ar e cai bem na frente da Yukihira. E ela começa a cascar o bico de tanto rir da cara dele. E quando ela ri, a maldição do protagonista começa a desaparecer aos poucos. E ela continua rindo dele quando o celular do protagonista vibra. Ele recebe uma mensagem de Deus, dizendo que ele conseguiu completar a primeira missão, que era fazer a Yukihira rir. E manda ele ficar atento para a próxima missão. E a Yukihira continua rindo da cara do protagonista. Ela tá rolando no chão, mano, de tanto rir. E o protagonista diz que ela é estranha. E ele acaba ficando com as bochechas vermelhas. Ele está gostando dela. Aí a cena corta para o dia seguinte, e a Chocolate tá dormindo na cama com o protagonista, e ela começa a ter sonhos eróticos com o prota, e o protagonista acorda, e ela pergunta como ela foi parar na cama dele. O celular dele toca e tem uma mensagem de Deus. É mais uma missão que ele deve cumprir para poder se livrar totalmente da maldição. E dessa vez, a missão que foi dada pro prota é de ver a calcinha de uma waifu. E ele tem que ver a calcinha dela até o sábado, senão ele vai falhar na missão. E ele tá lá andando na escola, pensando em como ele vai ver a calcinha dela. Aí ele vê a Yukihira parada e vai lá falar com ela. Aí ela começa a pedir desculpa por ontem. Ela pede desculpa pra ele por ter constrangido ele, depois que ele caiu na frente dela. Ela diz que ela tem dificuldade pra rir,
mas quando ela ri, ela explode. E é muito difícil parar. Aí nesse momento o protagonista lembra que ela estava chorando no telhado. Aí ela pega ele pela cabeça e projeta ele contra a parede. Aí ele levanta e esquece o que aconteceu, quando de repente a amiga dele chega para falar com ele. Então uma amiga dela chega e se apresenta. Essa é a waifu que ele tem que ver a calcinha até o sábado. Se ele não conseguir ver a calcinha dela, ele vai fracassar na missão e ficará amaldiçoado para sempre. Então o protagonista começa a falar com ela, mas ela fica toda envergonhada. Ele diz que não queria assustar ela e pergunta se ela está bem. Ela disse que sim, ela disse que está acostumada a cair, quando de repente a barriga dela começa a roncar e ela fica toda envergonhada. Ela é aquele tipo de garota toda fofinha, toda envergonhada, do jeitinho que vocês gostam, né? E a outra amiga dele disse que o ronco da barriga dela é muito alto e ela começa a bater nela. Aí a amiga dele começa a contar que o protagonista é muito bom em imitar porco, então ele fica furioso. Ela diz que elas são melhores amigas, e o protagonista começa a pensar, ele tem que olhar a calcinha dela até o sábado de qualquer jeito. Aí aquela voz misteriosa volta e pede para ele escolher entre pedir para a waifu mostrar a calcinha dela para ele ou se ele prefere tirar as roupas dele e pedir para trocar com ela. Ele escolhe a primeira opção, então ele olha para ela e pede para ela mostrar a calcinha dela para ele e ela fica toda envergonhada. Aí uns caras chegam por trás dele e pedem pro protagonista acompanhar eles, porque eles querem conversar um pouco com ele. Aí a cena corta pro protagonista todo arregaçado na sala. Aqueles caras desceram a borrachada nele, mano. Eles eram os guarda-costas daquela waifu. Ah, e só um detalhe. Aquela waifu é a terceira garota mais bonita do colégio. E o protagonista fica surpreso pela amiga dele ser amiga dela, já que ela é a terceira garota mais bonita da escola e a amiga dela faz parte do grupo dos 5 rejeitados do colégio. Os 5 rejeitados da escola é o título dado para os alunos mais esquisitos da escola. São 5 alunos escolhidos por serem simplesmente impossíveis de se namorar. E o protagonista faz parte desse grupo, mas ele só age dessa forma esquisita por causa dessa maldição, que faz ele passar vergonha na frente dos outros alunos. Aí a amiga dele pergunta por que o protagonista pediu para ver a calcinha da amiga dela. E ele diz que não pode responder, mas ele precisa ver a calcinha dela até o sábado. Ele começa a dizer que ele precisa ver, mas que ele não tem nenhuma intenção indecente. E a amiga dele começa a questionar e pergunta se ele gosta da amiga dela, mas ele diz que não. Aí ela pergunta por que ele quer ver a calcinha de uma garota. Ele diz que é muito importante, mas mesmo assim ele ainda não pode revelar para ela. E a amiga dele acha que ele quer ver a calcinha dela pra cheirar. Daí uma menina chega lá e diz que tem alguém querendo ver o prota. E é aquela waifu de hoje mais cedo. Aí eles estão lá conversando e ele tá lá se desculpando, mas ela diz que ele não precisa se desculpar. E ela diz que é a primeira vez que um menino diz algo assim pra ela. E ela fica toda envergonhada e diz pra ele que ele é a única pessoa que ela gostaria que visse a calcinha dela. E o protagonista fica em choque e começa a pedir desculpas para ela de novo. Mas ela diz que ela não está brava e que ele não precisa se desculpar. E ele começa a achar que ela é um anjo. Aí aquela voz misteriosa volta e pede para ele escolher entre perguntar para ela quando ela vai mostrar a calcinha dela para ele ou se ele quer ser transformado em uma calcinha. E ele escolhe a primeira opção e pergunta para ela quando ela vai mostrar a calcinha dela para ele, quando aquele cara aparece de novo e começa a espancar o protagonista. E eles falaram para ele se afastar dela e chamam ele de tarado. Aí a amiga dele aparece lá para falar com ele e ela disse para ele que vai ajudar ele a ver a calcinha da amiga dela. Ele pergunta o porquê ela tá ajudando ele e ela diz que é porque é divertido. Ela diz que sente algo muito estranho nele e que ele sempre está fazendo coisas bizarras, mas essas coisas não parecem ser o que ele quer fazer realmente. Ela se aproxima dele e fica toda animadinha. Aí a cena corta para Chocolate sentada em cima do protagonista. Ele diz para ela que ele vai sair com as amigas dele, e ele lembra que a amiga dele falou que a garota que ele quer ver, a calcinha, é uma desajeitada, e uma hora ou outra ela vai cair, e na hora em que ela cair, ele vai ter a oportunidade de ver a calcinha dela. Aí a Chocolate tira um livro do meio dos melão dela e mostra pro protagonista. E nesse livro tem várias formas de ver a calcinha de uma menina, mas nenhuma dessas formas são honestas. Então o protagonista ignora e diz que ele não pode ver a calcinha dela à força. E ele joga o livro fora. Aí a cena corta para todo mundo olhando o protagonista andando com 2 garotas lindas pela cidade. E o protagonista elogia a roupa da waifu. E ela diz que ela se arrumou assim porque ela quer se acostumar com meninos. Ela nunca tinha saído com alguém antes.
Ela agradece porque ele está saindo com ela. Ele fica todo feliz. Aí eles estão lá sentados conversando. E o protagonista pergunta de uma presilha que ela está usando no cabelo. Ela diz que ela ganhou essa presilha de alguém, mas ela não sabe quem deu para ela. E como ela é a terceira garota mais bonita da escola, é comum que ela receba muitos presentes de desconhecidos. E o protagonista pergunta por que ela está usando uma coisa que ela nem sabe de onde veio. Ela diz que seria rude se ela não usasse, e por isso ela sempre usa coisas que ganha. E a outra amiga dela interrompe a conversa e diz que ela também está usando um presente que ela recebeu de alguém que ela não conhece. Apesar da amiga dele também fazer parte do grupo dos 5 rejeitados da escola, ela é bonita. Então ela tem uns fãs malucos por aí. Aí a amiga dela pergunta o que ela ganhou. E ela disse que ela ganhou uma calcinha. E ela pergunta se o protagonista quer ver. Ele diz que não. E ela pergunta se ele não gosta de calcinha fio dental. E ela começa a abrir as pernas na frente do protagonista, para que ele veja a calcinha dela. Aí a amiga dela diz que ela não pode ficar mostrando a calcinha dela porque isso é muito indecente. Mas ela diz que para se acostumar com meninos, ela precisa saber que tipo de calcinha eles gostam. Aí ela olha pro protagonista e pergunta que tipo de calcinha ele gosta. E ela começa a implorar para que ele diga. E ele diz que ele prefere calcinha cinta liga. E eu nunca ouvi falar desse tipo de calcinha, mas é essa aqui, ó. Daí a amiga dele começa a chamar ele de tarado. E todo mundo que estava em volta ouve a conversa e começam a achar que o protagonista é um pervertido. Aí a voz misteriosa volta e manda ele escolher entre dizer para as mulheres pararem de olhar e colocar a calcinha cinta liga e mostrar para ele, ou se ele mesmo prefere usar uma calcinha cinta liga e fazer pose para as pessoas verem. Ele escolhe a primeira opção. Aí um guarda aparece e expulsa ele de lá. Aí eles estão andando e o prota diz que vai fazer de tudo ao alcance dele para ver a calcinha da waifu. Ele se abaixa para ver a calcinha da menina, mas um raio de luz aparece do nada e tampa a visão dele. Ele fica tentando ver a calcinha dela de qualquer forma, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha a visão dele. Aí chega o final da tarde e eles estão numa sorveteria e a waifu está dormindo na mesa. Aí ele vê a oportunidade de olhar a calcinha dela e completar a missão. Aí a voz misteriosa volta e pede para ele escolher entre virar a saia dela e ver a calcinha dela ou não virar. E quando ele está prestes a virar a saia dela, uma brisa bate na saia dela e ela se mexe e ele toma um susto. E ele começa a se culpar, dizendo que é uma pessoa horrível e que mesmo se ele escolhesse não virar a saia dela, ele já é um lixo, porque ele só aceitou sair com elas na intenção de ver a calcinha dela. E ele diz que agora tudo que ele precisa fazer é se tornar um homem e virar a saia dela. E depois ele vai ter que aceitar qualquer ataque ou abuso dela como forma de retaliação. Ele vai ter que conviver com ela odiando ele. Então quando finalmente ele cria coragem para ver a calcinha dela, ela acorda e pergunta se ela dormiu muito. Ele diz que ela dormiu só um pouquinho. Aí ela pede desculpa por estar com a perna aberta. Ela não queria que ele visse nada. Daí um ladrão aparece correndo e tenta atacar a waifu. Aí o protagonista pula nele e derruba ele no chão, e ele puxa uma faca para furar o prota, mas a amiga dele chega e dá uma voadora na cabeça do bandido. E quando ele está por cima dele, ele olha para cima e vê a calcinha dela. Aí o celular vibra, é uma mensagem de Deus, dizendo que ele completou a missão de ver a calcinha da waifu, mas ele não entende nada, porque a calcinha que ele viu era da amiga dele, e não da waifu que ele precisava ver. Aí Deus liga para ele e ele atende. Deus vai explicar para ele porque ele conseguiu concluir a missão sem olhar a calcinha da waifu. Ele explica que a calcinha que a amiga dele estava usando na verdade era da outra waifu. Isso aconteceu porque os presentes que elas receberam mais cedo foram trocados, então o presente de uma acabou indo parar nas mãos da outra. E na verdade, aqueles que mandaram a calcinha para a waifu foram os próprios guarda-costas dela. A missão na verdade era apenas ver a calcinha da waifu, e não necessariamente que ela estivesse usando no momento. Aí ele desliga, e as amigas dele chegam nele perguntando se está tudo bem e agradecem por ele ter salvado ela. Ele diz que está tudo bem quando o vento bate e levanta a saia das duas garotas ao mesmo tempo, e ele consegue ver a calcinha das duas e elas ficam morrendo de vergonha, mas a amiga dele se sente mais envergonhada. Ela não sabia que seria tão constrangedor que alguém visse a calcinha dela, e ela sai correndo e o protagonista fica em choque e o episódio acaba. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber novos animes. Agora eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Então, a partir de hoje, quem gostar do nosso trabalho assim, obrigado, continue, muito obrigado de coração. Mas, gente, quem não gostar... Se lasque. Não é assim. Se lasque, Se arrombe. Se arrombe.